Como fortalecer o glúteo médio, o máximo, como enfatizar esses dois músculos durante os exercícios que a gente realiza no dia a dia, sem tensionar ou sem hiperativar o tensor da fáscia lata. Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Por quê? Porque a gente sabe que dentro de um programa de reabilitação, de prevenção para as lesões no joelho, no quadril, no tornozelo, o fortalecimento desses músculos do quadril, que nós já há muitos anos chamamos de complexo posterolateral do quadril, a gente sabe que o trabalho desses caras é muito importante. Só que eu não quero ativar o tensor da fáscia lata, eu quero enfatizar esses caras do quadril. Antigamente, quando eu estava ainda na faculdade, a gente tratava os problemas de joelho, né? A gente tratava joelho, dor fêmuro-patelar, instabilidade lateral da patela. A gente achava que a base do tratamento do joelho tinha que ser o fortalecimento do vasto medial, principalmente as fibras oblíquas do vasto medial, o tal do VMO. Então eu passei muito final da década de 90 aí, tentando achar estratégias de fortalecer o vasto medial e achava que o fortalecimento do VMO, bem como o alongamento de cadeia posterior, era a chave para você tratar a dor no joelho, né? A instabilidade patelar, enfim. Só que depois de um certo tempo, principalmente alguns trabalhos aí de Chris Powers, né? Então ele mostrou em 2003 e depois em 2007, em 2010, que na verdade as pessoas que tinham dor no joelho não eram pessoas que tinham fraqueza do VMO, retração do retináculo lateral e por isso a patela lateralizava. Ele mostrou que o grande problema desses caras é que existia uma rotação interna do fêmur durante a descida de escada, durante a atividade com o pé fincado no chão. E justamente essa rotação interna que o fêmur faz acabava medializando o sulco troclear, gerando, portanto, um vetor luxante lateral da patela. Então a gente começou a tratar, depois de 2003, a tratar a dor no joelho muito mais baseada em como evitar a rotação interna, como evitar a adução do fêmur. Então, o trabalho dos rotadores laterais, abdutores e extensores do quadril tomou a frente como a parte mais importante dentro desse contexto. Então, a partir do momento que você trabalha os músculos do complexo posterolateral para gerar um alinhamento dinâmico do membro inferior em pessoas com dor no joelho, eu comecei a extrapolar essas informações e esse trabalho do complexo posterolateral eu joguei para quem tem dor no pé, eu publiquei trabalhos para quem tem dor no impacto no quadril, para quem tem disfunção sacroiliaca, eu tenho publicações, até uma hora que chegou na lombar e aí é onde a gente está hoje, né? Tem uma coisa, quando a gente fala em fortalecer o complexo posterolateral do quadril, é muito comum durante os exercícios eu acabar hiperativando o tensor da fáscia lata. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da anatomia do tensor da fáscia lata. O TFL, ele é um músculo que sai da espinha ilíaca antero-superior, então ele sai aqui do quadril de cima, ele desce até mais ou menos a metade lateral da coxa, o tensor da fáscia lata ele é músculo, né? Depois ele termina e aí ele vai dar uma relação direta com a banda iliotibial, com a fáscia lata. E aí esse cordão grosso que vira a banda iliotibial, ele vai descer, vai cruzar a interlinha lateral do joelho e ele vai se inserir um pedacinho na cabeça da fibra, um pedacinho no retináculo lateral e um pedação no tubérculo de Gerdy, que é um anterior lateral, planalto tibial lateral ali anterior. Então eu poderia dizer, entre aspas, que o tensor da fáscia lata é biarticular, tá? Ele é biarticular. E pela origem e a inserção do tensor, é muito legal você ver isso no livro do Newman, Cinesiologia do Sistema Músculo-Esquelético. É muito legal você estudar no livro do Newman essas questões dessa visão, né? Visão 3D do quadril, porque o tensor da fáscia lata, todos sabem, a função principal dele é ser abdutor, ele abduz a coxa, da mesma forma que o glúteo médio também abduz. Só que o tensor da fáscia lata, ele além da abdução, ele tem um pequeno vetor de rotação interna do quadril. Então, quando eu faço um exercício
Por exemplo, você ficar em decúbito lateral, fazendo a abertura da perna, da coxa, com a coxa ao longo do corpo. Esse exercício com o joelho reto, você acaba ativando muito o tensor da fáscia lata. E acaba então você trabalhando um músculo que vai ser rotador interno. E se ele ajuda na rotação interna, ele está favorecendo o valgo dinâmico, que a gente sabe que é algo indesejável para quem tem dor no joelho. Eu não quero aumentar o valgo dinâmico. Então, é uma arte você trabalhar o glúteo médio, fortalecer esse cara sem hiperativar tensor da fáscia lata, tá? Então, vamos pensar assim. Quando você faz um SLR lateral, você põe uma tornozeleira lá acima do pé e faz um deslateral com o tronco, com a coxa ao longo do corpo, quando você está aqui reto, você ativa mais tensor. Além de ativar mais tensor da fáscia lata, você tem que lembrar que o glúteo médio lá no quadril, ele tem o feixe anterior e o feixe posterior. Então, o feixe mais anterior do tensor da fáscia lata, ele é um feixe que ele é rotador interno. O feixe mais posterior, o glúteo médio posterior, ele tem uma rotação externa maior. Então, quando você faz esse trabalho de abdução ao longo do corpo aqui, seja em pé, seja deitado, além de trabalhar mais tensor da fáscia lata, você trabalha mais as fibras anteriores do glúteo. E ambas são rotadoras internas. Então, como é que eu poderia fazer um exercício de SLR lateral para pegar um pouco mais, enfatizar um pouco mais de glúteo médio posterior, sem pegar tensor? Você tem que trabalhar com extensão. Então, não só você vai ficar com a coxa ao longo do corpo, você vai trazer ela para trás. Você vai fazer uns 15 graus de extensão. E aí, mantendo em extensão, agora sim você faz uma abdução quase que em diagonal para trás. Ali é uma posição que você trabalha mais glúteo médio e não pega tanto tensor da fáscia lata para trabalhar esse músculo. Uma outra dica para você trabalhar complexo posto-lateral sem pegar tensor. A segunda dica seria você fazer exercícios com a perna, com o joelho dobrado. Então, quando você é fletido, você acaba fazendo uma ostra, por exemplo, ou aquele exercício do hidrante de fogo, né? Que é aquele exercício de cachorrinho, que são dois exercícios que, estando o joelho dobrado, você relaxa, porque é biarticular. Quando você dobra o joelho, você também tende a relaxar o tensor da fáscia lata, porque você enfatiza um pouco mais o monoarticular, que é o glúteo médio. Então, quando eu faço afundo, o Powers mostrou no trabalho com eletromiografia, se você faz o afundo assim, ó, com o tronco reto, você acaba também pegando muito tensor. Ele meteu um... Então, tem essa história, né? Quando você faz um afundo na descida, você inclina o tronco, você acaba ativando mais glúteo médio máximo e tira um pouco a ação do tensor da fáscia lata também. Então, essas são 3, 4 dicas que eu dou para quem quer trabalhar o glúteo médio sem hiperativar tensor, porque a gente sabe que o tensor ele tem um vetorzinho ali de rotação medial e eu não quero, né? Eu gosto de enfatizar isso da extensão do quadril, né, em decúbito lateral, é importante para o paciente. Não gerar uma hiperextensão, né, para forçar um pouco a lordose, mas pelo menos tirar do 0 graus ali é importante, do 0 grau, né? E a marcha lateral, né? A gente pega pessoas fazendo, às vezes, marcha lateral com o joelho travado em extensão, né? É legal dar uma quebradinha no joelho para chamar mais o glúteo, né? Pensa no afundo, né? É que aqui não vai dar porque não vai pegar. Mas se você fizer o afundo assim, ó, com o tronco reto, quando você pega aqui 2 barras e faz um afundo assim reto, você acaba fazendo pouca flexão de quadril. E essa pouca flexão de quadril acaba estimulando o tensor a entrar na hora de estender, tá? E por isso que quando eu estimulo meu paciente a fazer o afundo, eu peço para ele na descida inclinar o tronco. E na subida ele fica reto. Na descida ele inclina o tronco. Porque essa maior flexão do quadril tira um pouco o tensor e aumenta a atividade eletromiográfica do glúteo médio, tá? E máximo aí no caso. E o que o Robson disse é a marcha lateral, né? A Craig Gate, que é a marcha do siri ali, do caranguejo, que vai andando de um lado para o outro. Então a gente sempre fala para colocar um mini band em volta do joelho e sentar naquela posição da estratégia do quadril, e estando o joelho quase que agachado, aí você faz as marchas laterais, para também dobrar o joelho e inibir, diminuir por comprimento e tensão, deixar o tensor da fáscia lata
desvantagem mecânica, né? Para ele não trabalhar tanto. O que o Robson falou é você ficar assim em pé, e aí você põe o elástico aqui, o mini band aqui ou aqui, e a pessoa faz a marcha lateral com o joelho reto, vai pegar tensor, não vai chegar no objetivo que a gente quer. É isso? Isso aí. Até na ostra, né? Se o paciente não ficar bem posicionado, fica com o quadril acima de 45 graus, próximo dos 90 graus, vira uma cadeira abdutora, né? Em decúbito lateral, na verdade. Aí pega muito tensor também. Exatamente. Por isso que eu também não gosto muito de cadeira abdutora. Primeiro que a 90 graus de quadril, o piriforme, que é um rotador lateral, ele passa para cima do eixo e vira rotador medial, mas também você não pega o glúteo médio abduzindo na porção que eu quero mais. Eu quero essa função abdutora, mas rotadora lateral e extensora. Por isso que uma ostra, um cachorrinho, são exercícios muito mais importantes aí do que a própria cadeira abdutora. Então, eu não investiria de jeito nenhum na minha clínica numa cadeira adutora e abdutora. Eu acho que se investisse, eu deixava ela no canto de varal, mas não ia usar, porque a adução, também quando você faz adução, você pega só o magno, né, que é mono ali. O grácil, por exemplo, você não trabalha porque está com o joelho dobrado também. Então, são várias nuances que, às vezes, um belo de um mini band se faz um trabalho e não precisa gastar muita coisa com aparelhos, não. O erro comum é enfatizar demais a mecanoterapia e não dar importância para a biomecânica, né? Cinesioterapia. Às vezes, se o cara sabe anatomia, sabe cinesiologia, você É. dá um elástico para ele fortalece o corpo inteiro porque ele sabe a E é origem isso aí. dos músculos, né? É isso aí, perfeito. O Monster Walk também, bacana de fazer, principalmente na fase retrógrada, né? Que o paciente está voltando, eu acho que pega um pouco mais. Mas o Monster Walk também tem que ser feito quase que na mesma posição da marcha lateral, né? Na marca lateral, bem agachado. Para quem não conhece, o Monster Walk é a mesma posição lá de estratégia do quadril, só que aí você vai fazendo uma marcha lateral, mas na verdade é em progressão, né? Vai fazendo ele para frente e principalmente na hora de voltar, que aí você tem esse vetor rotador lateral e extensor para voltar, pega bastante também. Mas também, pô, com esses 5, 6 aí para glúteo já pega demais, né? É. Pra caramba. O pessoal, meus colegas aí da educação física, né, eles sempre me corrigem. Falam, cara, você não vai isolar o glúteo médio. É verdade. A partir do momento que você botou o pé no chão, surfista, marcha lateral, agachamento, todos eles, se você botar uma agulhinha lá no tensor da face lata, ele vai entrar. Só que o que eu quero? A relação tensor da face lata e glúteo médio é a mais distante possível. Ele vai entrar, não tem como você desligar o músculo, porque a cadeia fechada é com a contração de tudo. Mas eu quero tentar usar um exercício que ative mais esse e menos esse, numa proporção diferente. Mas por isso que enfatizar é o termo que é mais correto do que isolar glúteo médio e tirar tensor. Mas aí é semântica, dá para entender. Sim, o agachamento, você acaba pegando muito tensor mesmo, mas você tenta não pegar fazendo uma boa inclinação de tronco na hora que descer, tá? E um plano, que é o frontal, o cachorrinho ou a ostra são exercícios que você faz rotacional. Você faz nos 3 planos, por isso que eu gosto mais. Cadeira abdutora, gente, só pega abdução e pega glúteo médio anterior. Que essa cadeira abdutora não é um bom exercício pensando em estabilização, pensando em controle, essas coisas não dá. Não adianta a gente achar que vai começar a tirar a bunda da cadeira, inclinar o tronco, aí começa umas gambiarra, que aí começa a pegar a lombar, sacroiliaca. Que é um exercício legal para pegar glúteo máximo em uniarticular, é o ostro e o cachorrinho, tá? Porque tem o componente rotacional. O step down pode ser um exercício, que é o rebolation, né? O cara fica em pé. Só que o step down, se você ficar em pé aqui e só fazer esse trabalho aqui, ó, deixar a pelve cair e puxar, você vai estar, e essa perna que está apoiada estiver esticada, você vai pegar tensor da face lata. Então você pode até fazer o rebolation, mas com o quadril dobrado, ó, com o quadril fletido, tá?